Se você só tem um martelo, todo problema vira prego. Essa frase de Abraham Maslow, que é o criador da pirâmide das necessidades humanas, um grande psicólogo, essa frase fala sobre a limitação de repertório, a limitação de suporte e de modos de lidar com as dificuldades da vida, com as dificuldades existenciais do cotidiano. No caso, por exemplo, da dependência, do alcoolismo, ela pode ser usada como uma ferramenta para lidar com essas dificuldades, fazendo com que ela em si seja também um prego, seja um problema. Então, o alcoolista, por exemplo, usa o álcool para lidar com as dificuldades do dia a dia, dificuldade de relacionamento, dificuldade financeira, dificuldade para lidar com as diversas questões da existência humana. E essa ferramenta que ele usa, no caso o álcool, para lidar com esse prego, essa ferramenta também se torna um grande problema. Então, o autoconhecimento e as ferramentas de autoconhecimento vêm para ampliar esse repertório, para aumentar essas possibilidades de lidar com as dificuldades do dia a dia. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre as ferramentas de autoconhecimento e como utilizá-las para lidar com as dificuldades, os diversos problemas do cotidiano, da existência humana. Eu organizei esse material aqui, esse mapa mental, de maneira bem visual para a gente entender o quê? O que é autoconhecimento, o que é dependência e quais são as ferramentas de autoconhecimento que ajudam nesse processo de superação da dependência. Existem muitas ferramentas, mas eu agrupei algumas ferramentas que eu utilizei e que eu coloquei no meu livro Destravando Você, que é um manual prático, né, um guia que ajuda a utilizar essas ferramentas para superar a dependência, superar o vício. Vamos começar aqui vendo um pouco sobre essa frase mais, né, o que ela significa. Essa frase, ela é atribuída a Abraham Maslow, que é o criador, né, da pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Essa frase é uma metáfora sobre a limitação de repertório. O que é o repertório? O repertório é todo o nosso conhecimento que a gente pode utilizar para resolver problemas, para lidar com as questões da nossa vida, seja questões pessoais, questões profissionais, ou no caso que a gente vai abordar aqui nas questões da dependência. Então, essa falta de repertório é uma falta de consciência e de alternativas, né, que leva ao quê? A repetição disfuncional. Então, se eu não tenho um repertório adequado, se eu não tenho conhecimento sobre como resolver determinado problema, eu vou acabar utilizando uma mesma ferramenta para resolver esse problema. E o uso constante dessa ferramenta faz com que haja uma falta de consciência e uma repetição disfuncional, o que acontece no caso do alcoolismo. Então, se eu uso o álcool, a bebida, como uma ferramenta para lidar com as questões do dia a dia e faço isso de maneira seguida, acaba tendo uma repetição disfuncional, o que pode levar à dependência, ao alcoolismo, caso haja uma predisposição dessa pessoa. E não só no alcoolismo, mas em todos os tipos de dependência acontece isso. Então, assim, qualquer emoção difícil, medo, frustração, tédio, angústia, vira um prego a ser resolvido com o mesmo padrão: beber, evitar, explodir ou se sabotar. O autoconhecimento, no caso, ele amplia esse repertório, né? Esse repertório de conhecimento, de formas de agir. Ao se conhecer, a pessoa descobre que não tem só o martelo, que ela tem muitas outras ferramentas, como a escuta, a ação, a reflexão, o vínculo, a presença e mesmo as mãos livres para se sentir apenas. A mão livre aqui, no caso, seria a atenção plena, significa estar apenas no momento presente, observando a vida, observando o que acontece naquele momento, em vez de ficar pensando no passado ou no futuro. Então, quando a gente fala de busca de ferramentas de autoconhecimento para lidar com questões existenciais, a gente não está falando de uma coisa abstrata. Apesar de ser bem subjetivo, o autoconhecimento, ele requer ação, ele requer que você realmente realize algo. Então, a gente vai entender um pouco agora o que é autoconhecimento. Então, ao longo da história, o conceito de autoconhecimento, ele foi trabalhado de diversas formas. Então, ele surge lá na Grécia Antiga, a filosofia sempre esteve preocupada com autoconhecimento, depois a gente vê também o cristianismo abordando
o autoconhecimento, mas eu vou passar aqui para o existencialismo, que é uma corrente filosófica, né? O existencialismo, ele desloca o foco do ser idealizado para o ser que existe no mundo real, em crise, em busca de sentido. Então, a gente traz aqui o autoconhecimento para ação, tangibilizando ele. Então, o autoconhecimento não é algo tão abstrato que você não possa tocar. Você não pode tocar com as mãos, mas você pode tocar com realizações que garantam uma certa tangibilidade, uma certa objetividade. Mas continuando um pouco aqui, conceituando um pouco mais o que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, para Sartre, é reconhecer que somos responsáveis por nossas escolhas, mesmo quando fugimos delas. Então ele coloca que o homem está condenado a ser livre. Mas ele traz o quê? A autorresponsabilidade. Então o autoconhecimento, ele nos traz uma autorresponsabilidade perante as nossas ações. Um outro pensador, Søren Kierkegaard, ele fala que o quê? O maior desespero é não ser quem se é. Então o autoconhecimento, ele vem aqui como uma busca de reconhecimento, de entendimento sobre a própria singularidade. Simone de Beauvoir, ela fala que o que importa na vida não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. Então aqui o autoconhecimento, ele vem também como uma forma de ação. Se aconteceu na nossa vida de a gente se tornar alcoolista por diversas razões, o autoconhecimento, ele vem para fazer com que a gente entenda esse processo e lide com o que nos aconteceu, lide com esse alcoolismo, porque não é porque a gente é alcoolista que a gente vai continuar bebendo. Então, o autoconhecimento, ele vem devolver o quê? Essa autorresponsabilidade, essa busca da nossa singularidade e essa compreensão do que fazer com o que nos aconteceu. E Alberto Camus, embora ele esteja mais ligado ao absurdismo, ele fala que criar é viver duas vezes, ou seja, transformar a dor em sentido. É um ato de autoconhecimento. Então, todos esses filósofos, esses pensadores que falam sobre o autoconhecimento a partir de um ponto de vista mais existencial, eles trazem a questão da ação, da necessidade de uma autorresponsabilidade, a necessidade de um agir. O autoconhecimento, então, do ponto de vista mais existencialista, ele nos chama à autorresponsabilidade, nos chama ao mergulho na nossa própria singularidade, mas um mergulho que é direcionado, um mergulho para uma ação que faça com que a gente haja, né, de acordo com o que nos acontece. O autoconhecimento, então, a partir desse ponto de vista mais existencialista, ele nos traz a refletir a respeito da nossa singularidade. Ele nos traz a autorresponsabilidade, a autenticidade, para que a gente não se limite ao que nos aconteceu, não se limite às questões da dependência, ao vício, ao alcoolismo, que é o que nos aconteceu, mas que a gente parta disso para a vida que a gente quer criar, para que a gente consiga recriar a nossa vida a partir do autoconhecimento. Entendendo um pouquinho o que é a dependência. Como eu falei do autoconhecimento a partir da visão de alguns filósofos existencialistas, eu vou trazer aqui também a visão desses filósofos sobre o que é dependência, além de trazer uma conceituação mais técnica. Então, numa conceituação mais técnica, a dependência é um estado psíquico e físico no qual uma pessoa sente uma compulsão ou necessidade de consumir uma substância, como álcool ou drogas, ou de repetir um comportamento como jogos, compras, redes sociais, mesmo que isso cause prejuízos. Então, a dependência, ela envolve esses 4 fatores: tolerância, abstinência, perda de controle e continuidade, apesar das consequências negativas. Mas vamos ver, então, o que alguns filósofos essencialistas falaram sobre a dependência. Para Platão, por exemplo, o vício é ignorância da verdadeira natureza da alma.
Para Sartre, a dependência seria uma forma de má-fé, que seria mau uso da liberdade. Então, para Sartre, nós somos condenados a ser livres, mas nós não sabemos usar essa liberdade. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos com o que fizeram de nós. Então, se a gente não consegue lidar com isso, a gente acaba caindo na dependência. Então, o dependente, nesse olhar, ele não é culpado, mas ele é chamado à responsabilidade. Não é porque ele é alcoolista que ele vai continuar justificando o vício e a dependência, porque ele é responsável por isso. Então, ele precisa, a partir de agora, assumir essa responsabilidade e recriar sua vida a partir desse conhecimento. Aqui um outro grande filósofo, Kierkegaard, ele fala que é o não querer ser o que se é. Então, a dependência, ela pode ser lida como desespero, como a pessoa não entende quem se é, como ela não tem uma noção da sua singularidade, ela acaba caindo na dependência para conseguir lidar com o desespero diante da vida. Então, para esse filósofo, o prazer é um esquecimento momentâneo de si. Então, quando eu bebo para lidar com o desespero, eu tenho um prazer, eu tenho um momento de fuga e consigo lidar melhor com essa pessoa que eu sou, mas sim eu não gostaria de ser. Nietzsche, ele denuncia a moral do rebanho, onde o ser humano se torna viciado em segurança, em normas, em anestesia da própria vontade. A dependência, nesse caso, seria uma fuga da potência vital, da potencialidade de vida. Nietzsche fala que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, se não há um porquê viver, se não há um porquê existir, então enfrenta a vida recaindo no vício, seguindo o rebanho, seguindo o que todo mundo faz sem se preocupar em se conhecer e buscar esse porquê. Daí Camus fala o quê? Que o verdadeiro salto é viver sem apelo. Ele traz aqui para mostrar que a dependência é um apelo desesperado ao conforto. Então, sabe aquele conceito que às vezes a gente fala de zona de conforto? Então, o verdadeiro salto para a vida, uma vida plena, seria sair dessa zona de conforto. E a zona de conforto seria uma forma de dependência. Essa zona de conforto, ela demarca a dependência. A dependência do quê? A dependência de uma vida segura, uma vida já conhecida. Então, quando você está no vício, quando você já está na bebida, você está no conhecido. Embora ela traga muitos problemas, muitos prejuízos, você sabe com o que você está lidando. E deixar esse vício, deixar essa bebida, pode te trazer desconforto. Então, você fica ali nessa dependência. Compilando um pouco, então, essa questão da dependência, de acordo com o existencialismo, a dependência é visto como uma experiência existencial. Então, a dependência não é apenas uma doença, ela não é apenas uma questão física, genética, é uma questão de existência, questão de como a gente se comporta, como a gente realiza as coisas aqui nesse mundo. Então, para Sartre, é uma fuga da liberdade. Para Kierkegaard, é desespero, não querer ser quem se é. Para Nietzsche, é a entrega, a apatia e o autoabandono. Para Camus, é uma ausência de revolução, é uma submissão à vida, sem criar, sem realizar o que a gente realmente é, sem realizar a nossa singularidade. Então, antes da gente abrir essa caixa de ferramentas de autoconhecimento para sair da dependência, vamos recapitular aqui um pouquinho. Se você só tem um martelo, todo problema vira prego. Então, se você não tem um repertório para lidar com as suas questões existenciais, com a sua dependência, você vai sempre estar na dependência. Você não vai conseguir sair dela. Então, para sair da dependência, você precisa aumentar o seu repertório. Você precisa de autoconhecimento. O autoconhecimento é uma forma de ampliação desse repertório, porque ele te chama à ação, ele te chama à autorresponsabilidade, ele te chama a agir a partir do que te aconteceu. Não é porque algo aconteceu na sua vida que você vai ter que viver a vida inteira à mercê disso. O autoconhecimento te chama a mudar a sua história.
Então eu vou aqui abrir essa caixa de ferramentas para mostrar para vocês ferramentas que eu utilizei para sair do alcoolismo, ferramentas que eu coloquei aqui no Destravando Você, que é o meu livro no qual eu trago, né, algumas ferramentas de autoconhecimento para lidar com consciência com esse recomeço de vida. Então eu trago aqui o que? A linha da vida, ciranda essencial, cartas, valores, ikigai, planejamento e ação, lista de tarefas. São muitas ferramentas, eu selecionei algumas ferramentas para abordar aqui, e mesmo se eu for tratar com profundidade cada uma dessas ferramentas, precisaria de uma aula completa só sobre essas ferramentas. Então eu vou passar por elas, não vou conseguir me aprofundar muito nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo, mas eu vou abordar. E talvez num outro momento eu fale de maneira mais específica de cada uma dessas ferramentas. Então, a linha da vida. A linha da vida, ela é uma representação cronológica dos eventos mais marcantes da sua história. Então, quem é você? Então, você nasceu dia tal horário, em tal família. Com qual idade você foi para a escola? Qual idade você caiu, casou, separou, teve filhos, tirou carta, teve um emprego. Então, a linha da vida, ela serve para identificar feridas e traumas, ela serve para identificar padrões. A partir do quê? A partir desse recordar a sua vida. Então, ela atua na superação da dependência, porque ela desfaz a ideia de que isso surgiu do nada. Então, a partir do momento que você vai ali para a sua linha da vida, começa a pensar na sua vida e lembra, nossa, vou dar aqui o meu próprio exemplo. Após a morte do meu pai, aumentou o meu consumo de maneira desenfreada. Então, eu começo a entender que naquele momento, apesar de eu ter bebido muito durante toda a minha adolescência, a partir daquele momento, aumentou de uma forma totalmente descontrolada e desregrada. Então, quando eu faço essa linha da vida, eu consigo identificar isso. E quando eu faço essa linha da vida, realmente me perguntando, né? Eu preciso olhar para ela e não simplesmente pensar em datas, né? Mas pensar em eventos que aconteceram. Então, lembrar que, de repente, eu fui numa festa e naquela festa eu bebi. E ao beber, eu senti que aquilo me fez bem. E a partir daquele momento, eu realmente comecei a beber em várias ocasiões. Então, a linha da vida é um pouco isso. Ela mostra que o uso, né, das substâncias, ela mostra que o comportamento, ela foi uma resposta adaptativa a uma dor real. Ela mostra que havia uma dor de um luto não curado, e aquele luto fez com que aumentasse ainda mais o consumo, um consumo que já estava instalado, porque na realidade, no meu caso, né, eu já bebia desde a adolescência, então sempre tive um consumo muito grande de bebida mesmo na adolescência, mas ela mostra, né, que houve uma adaptação. Então teve ali várias dores, mas teve uma dor significativa ali num período que aumentou ainda mais esse processo. E a linha da vida, ela promove também uma compaixão e responsabilização. Agora que sei de onde veio, posso escolher para onde vou. Então aqui ela chama o quê? A olhar para essa história, a reconhecer e a ter compaixão pelo que aconteceu com você. A não olhar você com tanta cobrança, com autorresponsabilidade, né? Porque o autoconhecimento, ele te chama para se responsabilizar pela sua vida, mas não se culpar. Porque quem é culpado tem que ser punido. A gente tem esse olhar sobre a culpa. Então aqui é um momento de mudar essa culpa por responsabilidade, e se responsabilizar com compaixão pelo que aconteceu nessa história. A linha da vida também ajuda a ver recaídas como pontos de aprendizado, não como fracassos. Então você começa a entender o que te aconteceu durante toda a sua trajetória, e com isso você se nutre da sua própria história. Então, ao contar a sua história, né, ao criar a sua linha da vida, ela estimula o pertencimento à própria história, o oposto da fuga, típica da dependência, né? Então, ok, essa é a minha história, isso é o que aconteceu comigo. Você passa a olhar para a sua vida de maneira mais clara, entendendo o que aconteceu com você e o que você fez com o que aconteceu com você naqueles momentos. E a partir disso, você pode mudar a sua história. Com o quê? Com autorresponsabilidade. Então, essa é a linha da vida. É uma ferramenta muito simples, mas muito valiosa.
A ciranda essencial, eu tenho um carinho por ela, porque eu criei essa ferramenta, né? Eu criei essa ferramenta a partir da junção de outras ferramentas importantes, como a roda da vida, a pirâmide de Maslow e os chakras. Então, a ciranda essencial, ela é um mapeamento holístico de áreas da vida, da segurança, força vital, autoconfiança, equilíbrio emocional, expressão, intuição, consciência. Então, aqui no Destravando Você, né, no meu guia, eu coloco a ciranda essencial e eu explico exatamente cada uma dessas áreas e como olhar para essas áreas aqui. Eu quis, né, na ciranda essencial, juntar essas ferramentas para tornar esse processo mais potente de identificar as áreas da vida em que estão em desequilíbrio. Então, quando eu faço esse mapeamento holístico sobre essas áreas da vida, eu consigo identificar aonde tem um desequilíbrio ali. Se é na minha segurança. Segurança, por exemplo, ela está ligada ao quê? Ela está ligada à sobrevivência. Ela está ligada a questões financeiras, a questão de moradia, a questão de habitação. Então, quando eu olho para essa área específica, eu consigo ver se há ou não aqui algum desequilíbrio. E porque normalmente são esses desequilíbrios que fazem com que a gente utilize a bebida para suportar. Você lembra, né? Ali no começo do vídeo que eu falei sobre o martelo, sobre a ferramenta. Então, se eu só tenho uma ferramenta, eu vou resolver todos os problemas, né? Se eu só tenho um martelo, eu só vou resolver todos os problemas como se fosse prego. Então, aqui o que acontece? Se eu não sei lidar com esses desequilíbrios, se eu não sei lidar, por exemplo, com um desequilíbrio na questão da área da vida da segurança, que pode ser um problema financeiro, eu vou beber. Se eu não sei lidar aqui com um problema na área da vida da autoconfiança, eu vou fazer o quê? Eu vou beber. Se eu não sei lidar com uma questão de equilíbrio emocional, o que eu vou fazer? Eu vou beber. Então, ao entender esse desequilíbrio, eu consigo lidar com ele de outra forma. Assim, a ciranda essencial ajuda na superação da dependência, porque ela mostra que o vício tenta suprir muitas faltas, né? Não tenta apenas dar prazer, mas tenta lidar com questões mal resolvidas. Revela raízes, né, energéticas existenciais do consumo, por exemplo, a falta de estabilidade, repressão emocional, solidão. E ela permite agir com precisão, cuidar da base, né, porque ao eu entender que eu tenho um desequilíbrio aqui na área, né, da segurança, um desequilíbrio, por exemplo, financeiro, eu sei realmente qual o problema. E a partir disso, eu consigo bolar um plano, uma estratégia para lidar com ele. A partir o quê? A partir de outras ferramentas, né, que eu vou mostrar aqui. Tanto que eu tenho ferramentas de planejamento e ação, de lista de tarefas, porque a partir do momento que eu identifico um problema, eu preciso também entender como resolvê-lo. A ciranda essencial, ela também restaura o fluxo de vitalidade, reduzindo a sensação de que só substância me ativa. Então, a linha da vida, ela vem para mostrar cronologicamente a sua história. Ela ajuda você a se apossar da sua história, a você contar a sua história para você mesmo, a você resgatar quem você é, entender o que aconteceu na sua vida, porque só assim você vai conseguir agir e fazer algo com que fizeram com você, mesmo que esse alguém que fez algo seja você mesmo. A ciranda essencial, ela vem para mostrar de maneira holística um mapeamento sobre áreas da sua vida, mostrando se há ou não desequilíbrios, aonde há. As cartas, elas servem o quê? As cartas são cartas terapêuticas que ajudam você a lidar, a elaborar as emoções. Por exemplo, se a gente identificou aqui na ciranda essencial um desequilíbrio emocional, por conta da dificuldade de relacionamento, por exemplo, relacionamento com amigos, famílias. As cartas, elas vêm para você colocar para fora tudo que você está sentindo, para transformar essa culpa em responsabilidade. Elas ajudam a você se perdoar pelo que aconteceu com você. Não é porque você bebeu, usou alguma substância,
ilícita, não é porque você teve comportamentos inadequados que você vai se culpar o resto da sua vida. Então as cartas elas vêm como uma forma de perdão, em que você vai perdoar o que aconteceu, né, com a sua história, você vai perdoar pelo que você identificou aqui na sua linha da vida, para você seguir em frente. Então, as cartas, elas liberam emoções estagnadas que alimentam esse comportamento. Elas permitem que você se despeça do seu passado, né, e cria um ritual para isso, porque o ser humano ele é muito ligado a rituais. E o escrever uma carta é um ritual muito simbólico, mas ao mesmo tempo muito consciente, porque você coloca ali todas as dores que te aconteceram e também o que você planeja para o futuro. Elas te reposicionam, né? Você sai de uma vítima da dor por um autor da sua narrativa. Você toma posse daquilo que é seu, você toma posse da sua história. E as cartas, elas podem ser vários tipos de cartas. Então, são cartas de perdão para si, cartas de perdão para o outro. Você pode escrever carta de comprometimento com a nova história que você está escrevendo para você. As cartas elas são muito utilizadas, né, na escrita terapêutica. Uma outra ferramenta que é importante são a lista de valores. Então, os valores, eles são como guias, né, na nossa vida. Eles contribuem para que a gente decida e se comporte na vida. Então, por isso é importante a gente saber quais são os nossos valores, porque eles são orientadores de comportamento, de conduta. E muitas vezes a gente continua utilizando valores que a gente adquiriu ali na infância, mas que nem fazem sentido para a gente, que eles não são realmente nossos valores. Daí a importância da gente olhar essa lista, refletir sobre ela e entender realmente o que é valoroso para cada um de nós, porque ela restaura a integridade perdida, mostra onde você se traiu, porque, por exemplo, se a liberdade é um valor importante, a bebida, a dependência, ela tira essa liberdade. Então, você está se traindo. Daí a importância de entender como eu posso restaurar esse valor, como eu posso restaurar a minha liberdade, saindo da dependência. A compreensão dos valores traz uma direção interna. O valor vira uma bússola quando o impulso aparece. Se a liberdade é um valor, como eu vou beber? Se beber está tirando a minha liberdade, beber está tirando de mim a autenticidade de quem eu sou e fazendo com que eu haja de maneira não livre. Os valores também, eles constroem autoestima real, não baseada no desempenho, mas na coerência. A partir do momento que a liberdade é uma escolha minha, né, eu sou livre para dizer não ao álcool, por exemplo, que é um vício, que é uma dependência, eu consigo dizer não a ele em vários ambientes, independente de quem ou de qual situação esteja me cobrando ali que eu beba. Então, a partir do momento que eu identifico quais os meus principais valores, eles vão me servir como uma bússola, eles vão me mostrar um caminho no qual eu sei para onde eu vou. Se um valor meu importante é a liberdade, a bebida tira essa liberdade. Porque muitos acham, eu bebo porque eu sou livre para beber. Mas será que você é realmente livre? Se você não consegue controlar esse impulso pela bebida, se você não consegue dizer não quando alguém vem e oferece a bebida para você, então eu entendo que a liberdade é um valor importante e eu vou trabalhar para conseguir resgatar essa liberdade. Com o quê? Com autorresponsabilidade, tomando a minha história para mim, me perdoando pelo que me aconteceu, criando estratégias para que realmente eu coloque essa liberdade em ação. Uma outra ferramenta que eu coloquei aqui é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que me deu um redirecionamento da minha vida, um reposicionamento diante da minha profissão. Essa ferramenta Ikigai, ele cruza ali o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que pode te sustentar. Então, você tem essa visão dessas 4 áreas e o cruzamento dessas 4 áreas te mostram uma área que elas seriam como o seu propósito, né? No caso aqui, que seriam o seu Ikigai. E esse Ikigai, ele serve para identificar a sua razão de viver, além da sobrevivência. Ele te ajuda a se conectar com os seus dons, os seus afetos, as suas potencialidades, para que você tenha uma vida mais plena. E te ajuda na superação do vício, né? Porque ele traz um sentido. O alcoolismo,
ele vem na tentativa de preencher o vazio, mas o Ikigai, ele te mostra que existe um sentido ali, não existe um vazio. Você não está nessa existência aqui por acaso. Você tem habilidades, você tem coisas que você ama, tem coisas que você faz que o mundo precisa e que o mundo paga por isso. E o Ikigai, ele te traz essa clareza a respeito desse sentido. Ele preenche o espaço que o vício ocupava com direção e propósito. Então, o Ikigai, ele te mostra esse direcionamento, né? Ele reacende a motivação, ele faz nascer a pergunta: quem sou eu sem o vício? E o que eu vim fazer aqui? Então, o que eu vim fazer aqui na existência? Não foi só beber, não foi só entregar a minha vida a uma substância, a uma dependência, não foi só passar dias reclamando que eu não sei fazer nada. Então, ele te faz olhar com autenticidade para a sua vida. Então, você veio aqui, identificou na sua linha da vida a sua história. Na ciranda essencial, você conseguiu olhar de maneira holística para várias áreas e descobrir ali áreas em desequilíbrio. Você veio aqui nas cartas, escreveu uma carta de perdão, se perdoando pelo que aconteceu na sua vida. Você escreveu cartas para as pessoas que te prejudicaram, pessoas que te magoaram. Você identificou os valores que estão guiando a sua vida. E aqui no Ikigai você consegue ter uma noção de propósito. Porque propósito, muitos olham como se fosse uma tábua salvadora, como se tivesse um Deus que descesse aqui na Terra e falasse para você: o seu propósito é esse. Mas autoconhecimento não é isso. O autoconhecimento, ele te traz para ação, ele te traz para autorresponsabilidade. Você precisa parar e pensar: o que você ama? O que você sabe fazer? O que você faz bem e o que o mundo precisa? E o que te sustenta? Ele faz olhar para a sua vida e te traz um posicionamento diante dela, não como um propósito vago, mas um propósito de ação, de atitude. Entender esse Ikigai também desperta a vontade de contribuir, de pertencer, o oposto do isolamento da dependência. Então, aqui todas essas ferramentas, a linha da vida, a ciranda essencial, as cartas, os valores, o Ikigai, essas ferramentas nos trouxeram um aumento de repertório sobre a nossa existência. Quem eu sou? Em qual momento da vida a dependência se tornou mais grave? Quais são as áreas da minha vida que estão em desequilíbrio? Eu me perdoo, eu assumo a minha história, eu identifico os meus valores, eu identifico o meu propósito, mas e daí? Daí você tem que agir, porque autoconhecimento não é só identificação, ele é ação. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta simples que é planejamento e ação, que é uma linha do tempo de planejamento que permite a visualização de metas em curto, médio e longo prazo, com ações concretas e etapas. Então, não é simplesmente eu falar que, eu quero escrever um livro, porque esse foi um dos propósitos, né, que eu identifiquei aqui no meu Ikigai, quando eu fiz a primeira vez, que foi da onde surgiu o meu livro O Alcoolismo e Minimalismo. Então não basta só eu identificar aqui o meu Ikigai, eu preciso partir para ação. E preciso partir para ação entendendo, né, visualizando metas que eu preciso realizar no curto, médio e longo prazo, para que esse projeto, para que esse meu propósito saia do papel. Então esse planejamento, ele ajuda a sair do abstrato. Eu quero melhorar. Para o que é realizável? O que eu faço hoje? Qual é a ação que eu preciso fazer? Tomando novamente como exemplo, né, a escrita do meu livro Alcoolismo e Minimalismo, não basta simplesmente identificar aqui no Ikigai, meu propósito, meu Ikigai é escrever um livro. Eu preciso transformar isso em metas de curto, médio e longo prazo. Eu preciso sair do abstrato. Quero escrever um livro para eu entender, mas o que eu preciso então fazer hoje? Então, quais são as etapas que eu preciso realizar para tornar esse sonho, esse propósito concreto? Uma ferramenta de planejamento e ação, ela ajuda a sair da dependência porque ela nos faz combater a estagnação. Ela faz a gente sair ali da zona de conforto. A partir do momento que eu identifico o que eu quero realizar e começo a partir para a ação, eu entro em movimento, eu começo a agir, eu começo a enxergar a vida como um processo, não como urgência. Eu entendo que existem metas de curto, médio e longo prazo. Eu entendo que não é porque eu decidi, né, eu encontrei ali o meu Ikigai, que é escrever um livro, que eu vou acordar amanhã e esse livro está pronto. Eu preciso estabelecer metas,
Eu preciso estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para que esse livro ele esteja aqui. E depois que esse livro estiver pronto, eu ainda preciso vender esse livro, eu preciso distribuir. Então, um planejamento e ação, ele faz eu ter esse entendimento de processo e que a vida, ela não é uma urgência a ser resolvida. A vida é algo a ser vivido. Ela é um dia a dia que você vai levando com as ferramentas e com o conhecimento que você tem. Saber tudo isso estimula, né, a sensação de progresso. Faz você se sentir orgulhoso de si, faz você ver que você está evoluindo, que você está mudando, que você está saindo ali daquele ponto de estagnação de uma pessoa que era dependente, que bebia, que era alcoolista, para uma pessoa que está realizando e que agora é, por exemplo, uma escritora. Transforma, então, a sobriedade em projeto de vida, e não só em abstinência, não só em parar de beber, porque, na realidade, o parar de beber é a parte mais fácil do alcoolismo. É difícil de falar isso, porque muitos não conseguem fazer isso durante a vida, né? Sair do alcoolismo, de uma outra dependência, do uso abusivo de maconha, de cocaína ou de outra droga. Mas a abstinência é a parte mais fácil. O difícil é a sobriedade, a levar a vida de maneira sóbria. Então, quando a gente transforma a sobriedade em um projeto de vida, a gente consegue dar sentido à nossa sobriedade e fazer com que tudo valha mais a pena. Então, eu vou mostrar aqui uma última ferramenta, que é a lista de tarefas. A lista de tarefas é uma prática de listar atividades diárias e refletir sobre o impacto emocional, energético e existencial de cada uma. Ela ajuda a diferenciar tarefas automáticas de ações, a entender aonde você está investindo sua energia e por quê. Por que eu estou fazendo essa tarefa? Ela está tendo resultado? Então, nessa ferramenta de lista de tarefas, você vai não apenas indicar as tarefas que você precisa realizar, mas depois de realizar essas tarefas, você vai refletir sobre elas, tá? Essa tarefa, ela trouxe o resultado que eu esperava? Ela realmente ajudou eu a chegar ao objetivo que eu queria? Então, ter uma lista de tarefas ajuda na superação da dependência, porque ajuda a romper o piloto automático, né, onde o vício se alimenta. Eu realmente começo a me movimentar. Voltando ali no exemplo do meu livro, do Alcoolismo e Minimalismo, então não basta eu vir aqui no Ikigai e entender que escrever um livro é o meu objetivo. Eu preciso vir aqui no planejamento e ação e criar, né, ali metas de curto, médio e longo prazo e vir aqui na lista de tarefas e entender o que eu preciso fazer no dia a dia. Quanto eu preciso escrever cada dia? Como que vai ser esse livro? O que ele aborda? Quais são os capítulos? Como que vai ser editado? Como que vai ser lançado? Então, ao listar as tarefas, eu saio do piloto automático e começo a agir. Eu organizo a minha rotina, né, com base no que eu estou realizando agora. Eu trago lucidez, e isso me aproxima, né, de quem eu estou me tornando, ao ponto que eu trago lucidez. A lista de tarefas, ela evita recaídas, porque muitas recaídas acontecem por tédio, por desorganização, por sensação de inutilidade. Então, a partir do momento que eu começo a agir, que eu saio do piloto automático, que eu saio da estagnação, eu entendo que eu tenho um propósito ali, que eu estou nessa vida para realizar algo. A lista de tarefas, ela me ensina o prazer da presença, da utilização, né, da utilidade e da ação consciente. Eu passo a entender por que eu estou fazendo cada coisa. Eu não estou aqui só para sobreviver cada dia, para acordar, comer, beber e dormir. Eu estou aqui porque eu identifiquei aqui o meu Ikigai. Eu coloquei o que eu quero realizar. As listas de tarefa, elas ajudam para que a gente organize o nosso cotidiano. O nosso cotidiano que às vezes é tão difícil, que é tão sobrecarregado e que ao mesmo tempo está tão no piloto automático. A partir do momento que eu organizo o meu cotidiano a partir de uma lista de tarefas que esteja relacionada ao meu propósito de vida, eu saio do piloto automático, eu coloco presença na minha vida e eu crio um cotidiano mais criativo, um cotidiano mais relacionado com a pessoa que eu quero me tornar. Cada uma dessas ferramentas individualmente merece um vídeo sobre elas, mas nesse vídeo aqui eu quis apenas trazer
que existem ferramentas, falar que existem ferramentas que podem ampliar o seu repertório para que você consiga lidar melhor, né, com o vício, com a dependência, com o alcoolismo. O autoconhecimento, ele ajuda na superação da dependência porque ele revela a dor original que o vício tenta anestesiar, porque o vício, ele não é o principal problema, ele não é o primeiro problema. O vício, a dependência, o comportamento excessivo, ele vem para tentar amenizar uma dor. O vício aqui, ele aparece como um martelo, tentando lidar com todos os pregos do mundo. O autoconhecimento, ele rompe com o piloto automático que alimenta padrões. Ele desperta a liberdade. Ele te reposiciona como protagonista da própria existência e não como uma vítima. Você assume, né, a responsabilidade sobre quem você é. Não com culpa, mas com respeito pela sua história. Ele substitui a compulsão por sentido, clareza, coerência. Porque agora você tem os seus valores. Então, a partir do momento que você tem os seus valores e sabe quem você é, você tem um sentido, você tem uma bússola. E o autoconhecimento, ele permite a construir uma nova identidade, uma identidade sóbria e autêntica, porque ele te chama à autorresponsabilidade, ele te chama à ação, ele te chama a fazer da sua vida algo diferente. Não é porque algo lhe aconteceu que você vai ficar agarrado naquilo, você vai escrever a sua vida e lidar com ela a partir daquilo que te aconteceu. Então essas ferramentas todas, elas te ajudam nesse sentido. A linha da vida, a partir de uma cronologia existencial, ela identifica feridas e padrões ocultos. A ciranda essencial, a partir de um diagnóstico integral da vida, ele te mostra as áreas de carência e bloqueio. As cartas, né, escrita de perdão e de compromisso, libera culpa, ressentimento, estagnação. Os valores, que são os princípios orientadores, eles restauram a coerência, a direção interna. O Ikigai, que traz um propósito existencial, ele substitui o vazio por um sentido. A linha do tempo e planejamento, ele te ajuda a estabelecer metas com ação real, cria estrutura, foco, constância. A lista de tarefas e avaliação traz consistência da rotina, rompe o automatismo e reforça a presença. Contribui para que você organize todo o seu cotidiano de maneira mais prática e criativa. Agora focada em quê? A autenticidade, a viver a sua singularidade e não mais a ficar preso numa rotina que era criada por um vício. Então, retomando aquela nossa primeira frase, para quem só tem um martelo, todo problema vira prego. Então, assim é a dependência. Uma única resposta automática para as dores diferentes e a gente precisa lidar com ela. E com o autoconhecimento, a ampliação desse repertório de ferramentas, ele te lembra que nem tudo precisa ser enfrentado. Na força, no impulso ou na fuga. Ele oferece chaves, alicates, bússolas internas para enfrentar tudo isso, porque quanto mais você se conhece, mais recursos você tem para viver com presença, consciência e liberdade. Você não é o martelo, você é a caixa inteira e pode aprender a usá-la a seu favor. E falando um pouquinho do Destravando Você, o Destravando Você é um guia que eu criei com ferramentas de autoconhecimento para sair desse automático, né? O Destravando Você é um guia em formato de livro, ele tem a versão física, né? E a versão de e-book que está lá à venda na Amazon. Nesse guia eu trago todas essas ferramentas que eu falei e muitas outras. Eu trago várias perguntas de reflexão para entender o seu passado, o seu presente e como dirigir a sua vida no futuro, como você vai criar essa nova vida, essa pessoa que você está se tornando, essa pessoa que você quer se tornar. Então, se você quiser entender um pouquinho mais o que é o Destravando Você, eu vou deixar o link aqui, né, na descrição do vídeo. E se quiser entender um pouco mais dessas ferramentas, comenta aqui também, assim eu faço outros vídeos falando especificamente de cada uma dessas ferramentas, como utilizar essas ferramentas para a superação da dependência. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like também para eu saber, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço!